No coração do deserto, em colinas remotas ou sob camadas de fumaça tóxica, existem lugares onde o tempo parou. Mas o medo continua caminhando. Você caminha por uma escola abandonada e encontra brinquedos espalhados pelo chão. Sente o vento fechar portas sozinho. Ouve passos onde não há ninguém. Esses lugares existem, e cada um deles guarda um segredo que talvez nunca devesse ser revelado. Em diferentes partes do mundo, cidades inteiras foram apagadas do mapa, não apenas por catástrofes naturais, mas também por guerras, radiação, incêndios eternos e até maldições. São espaços onde a vida desapareceu em segundos, mas os sinais de quem esteve ali permanecem, como fantasmas que se recusam a partir. E o mais perturbador, algumas dessas cidades ainda continuam de pé, esperando. E o que elas têm a contar pode mudar a forma como você enxerga o mundo moderno. O que pode transformar uma cidade viva em uma cápsula de horror? Como um erro humano pode condenar gerações inteiras? E por que algumas ruínas parecem guardar algo que vai além da memória, algo que ainda respira? Para entender isso, precisamos voltar no tempo. Número 1. Pripyat, Ucrânia. Em 1986, uma explosão invisível transformou uma cidade modelo soviética em um cemitério silencioso. Pripyat, construída para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, foi evacuada em questão de horas. Os parques ficaram congelados em plena primavera. As rodas do parque de diversões nunca chegaram a girar e nas escolas ainda repousam cadernos abertos, bonecas e sapatos infantis espalhados pelo chão. O ar, carregado de radiação, tornou impossível o retorno. O que antes era símbolo de progresso tornou-se um museu do abandono. Os turistas que hoje se atrevem a entrar falam de corredores intermináveis, onde o vento imita passos, de portas que se fecham sozinhas e de um silêncio tão denso que parece respirar. Pripyat não é apenas uma cidade fantasma, é a evidência de como um erro humano pode marcar gerações inteiras. E cada edifício, cada objeto esquecido, continua a sussurrar o mesmo aviso. Aqui a vida se foi, mas a morte nunca foi embora por completo. Número 2. Oradour-sur-Glane, França. Em 10 de junho de 1944, a tranquilidade deste pequeno vilarejo francês foi destruída em poucas horas. Tropas nazistas entraram em Oradour-sur-Glane e executaram 642 civis, homens, mulheres e crianças. As ruas ficaram tingidas de sangue e as casas se transformaram em fornos de dor. Após o massacre, o governo francês tomou uma decisão: nunca reconstruir o vilarejo. As ruínas seriam preservadas como testemunho. Até hoje, os visitantes caminham entre muros queimados, bicicletas enferrujadas e carros que jamais voltaram a dar partida. Tudo está parado no mesmo dia, como se a vida tivesse fugido, deixando para trás a sua sombra. O ar ali não é apenas de abandono, mas de luto eterno. Cada esquina recorda um crime de guerra que nem o tempo conseguiu apagar. Oradour não é apenas uma cidade fantasma. É um grito congelado na pedra, um lembrete brutal de até onde a barbárie humana pode chegar. Número 3. Ilha Hashima, Japão. A poucos quilômetros de Nagasaki, ergue-se uma silhueta escura em meio ao mar. É Hashima, mais conhecida como a Ilha Encouraçado. Durante décadas, foi um centro minerador próspero. Milhares de trabalhadores viviam amontoados em blocos de concreto, cercados por muros que pareciam prisões. Em 1974, a mina foi fechada e os habitantes partiram, deixando para trás um esqueleto urbano. Corredores intermináveis, tetos desabados e prédios devorados pelo mar. De longe, a ilha parece um navio de guerra enferrujado emergindo do oceano. Sua atmosfera é tão inquietante que inspirou cenários em filmes como Skyfall, de James Bond, e Battleship, mas a realidade é ainda mais perturbadora. Ali não resta nada além do eco do trabalho forçado, da pobreza extrema e do rugido constante das ondas batendo contra os muros. Visitar Hashima é entrar em um cenário pós-apocalíptico real, onde a humanidade desapareceu e o mar reclama cada pedra.
Número 4. Centralia, Estados Unidos. Em 1962, um incêndio começou nas minas de carvão sob Centralia, na Pensilvânia. Ninguém imaginava que seria eterno. O fogo continua ardendo mais de 60 anos depois, consumindo lentamente as entranhas da terra. As ruas se racharam, expelindo colunas de fumaça sulfúrica. Alguns moradores caíram em crateras em chamas que se abriram de repente sob seus pés. O governo evacuou quase toda a cidade, mas algumas poucas casas ainda permanecem de pé, cercadas por ruas fantasmas cobertas de grafites que parecem mensagens do submundo. Hoje, Centralia é uma paisagem surreal. Placas de trânsito que não levam a lugar nenhum, cemitérios cercados de fumaça e estradas que se dissolvem em rachaduras negras. O que um dia foi uma cidade comum se transformou no cenário perfeito de pesadelos. O fogo pode continuar ardendo por mais 200 anos. Centralia é literalmente uma cidade condenada desde as entranhas da terra. Número 5. Kolmanskop, Namíbia. Em meio ao deserto do Namibe, as dunas engoliram uma cidade inteira. Kolmanskop nasceu no início do século XX, quando os buscadores de diamantes chegaram com sonhos de riqueza. Durante algum tempo, foi um oásis artificial. Havia hospitais, teatros e até uma pista de boliche em pleno deserto. Mas quando as minas se esgotaram, as pessoas foram embora, e a areia reivindicou aquilo que era seu. Hoje, as casas estão cobertas até o teto, os corredores parecem rios de pó dourado e as janelas são molduras que mostram um mar de dunas. As imagens são poéticas e assustadoras ao mesmo tempo. Pianos soterrados, escadas que já não levam a lugar nenhum e cômodos que parecem engolidos por um oceano de areia. Kolmanskop é a prova de que até as cidades mais ambiciosas podem ser apagadas pelo vento. Número 6. Kayaköy, Turquia. Nas colinas do sudoeste da Turquia, erguem-se mais de 500 casas de pedra vazias, intactas, porém silenciosas. Kayaköy foi habitada durante séculos por gregos ortodoxos, até que, em 1923, uma troca forçada de população obrigou milhares a abandonarem seus lares. Desde então, o vilarejo ficou vazio. As igrejas ainda conservam afrescos desbotados, as fontes permanecem secas e as ruas de paralelepípedo conduzem ao vazio. Ao cair da noite, visitantes afirmam ouvir sussurros e vozes que parecem flutuar entre as casas ocas. O vento carrega ecos de orações esquecidas e passos que ninguém dá. Kayaköy não é apenas uma ruína. É um fantasma coletivo, o eco de uma comunidade que desapareceu de um dia para o outro. Número 7. Craco, Itália. Sobre uma colina na região da Basilicata, na Itália, se agarram as ruínas medievais de Craco. Fundada no século VIII, prosperou por séculos, mas no século XX, a terra começou a atrair seus habitantes. Deslizamentos, terremotos e desmoronamentos forçaram a evacuação completa em 1963. Hoje, a cidade parece um castelo fantasma. Torres vazias, ruas quebradas e casas que se penduram precariamente sobre o vazio. Exploradores e visitantes garantem ter visto figuras se movendo entre as ruínas e ouvido sinos que ninguém toca. Sua aparência é tão inquietante que foi cenário de filmes como A Paixão de Cristo e Quantum of Solace. Mas, para além do cinema, Craco continua sendo um lugar onde o tempo parou e onde cada sombra parece ter um dono. Número 8. Sanji Pod City, Taiwan. Nos anos 1980, Taiwan sonhou em construir um resort futurista à beira-mar. O resultado foi Sanji Pod City, um conjunto de casas modulares em forma de OVNIs de cores vibrantes. Mas o que prometia ser um paraíso turístico se transformou em um pesadelo. A construção foi marcada por acidentes e mortes inexplicáveis, o que gerou rumores de maldição. Os trabalhadores abandonaram o projeto e as estruturas ficaram vazias, como cápsulas alienígenas encalhadas na costa. Com o tempo, o lugar se encheu de lendas. Espíritos de soldados enterrados na região, vozes ouvidas durante a noite, sombras se movendo entre as cápsulas. Embora muitas tenham sido demolidas,
as imagens continuam circulando como uma das cidades fantasmas mais inquietantes e estranhas do planeta. Número 9. Ilha das Bonecas, México. Nos canais de Xochimilco, perto da cidade do México, existe um lugar onde bonecas pendem das árvores como corpos deformados. A ilha foi habitada por um homem chamado Dom Julián, que acreditou ter visto o espírito de uma menina afogada. Para apaziguá-lo, começou a pendurar bonecas por toda a ilha. Com o passar do tempo, centenas de figuras mutiladas, sem olhos ou com membros quebrados, se acumularam entre galhos e paredes. Visitantes afirmam que as bonecas giram a cabeça, movem os braços ou sussurram com o vento. A atmosfera é tão perturbadora que poucos se atrevem a passar a noite ali. A Ilha das Bonecas não é apenas uma atração macabra, é um altar inquietante, onde o humano e o sobrenatural se confundem até apagar a fronteira entre mito e realidade. Por trás de cada cidade fantasma, há mais do que ruínas. Há memórias interrompidas, vozes silenciadas e cicatrizes que a história não conseguiu apagar. Pripyat nos lembra o preço invisível da energia nuclear. Oradour-sur-Glane ainda grita o horror da guerra. Centralia arde como um inferno subterrâneo sem fim, e a Ilha das Bonecas nos sussurra que os medos também podem tomar forma física. Ao percorrer essas cidades, entendemos que elas não morreram de uma única vez. Algumas se apagaram lentamente, devoradas pela natureza. Outras foram arrasadas em questão de horas pela violência humana. E há aquelas que caíram sob a sombra de maldições, acidentes e decisões que pareciam pequenas, mas que se revelaram fatais. A pergunta inevitável é: o que mata uma cidade? A guerra, a ganância, a natureza? Ou simplesmente o esquecimento? Porque o esquecimento pode ser tão destrutivo quanto uma bomba, tão silencioso quanto o veneno, tão cruel quanto o fogo. Hoje esses lugares seguem de pé como advertências. Não são simples destinos turísticos, nem cenários de filmes. São espelhos sombrios que nos mostram o quão frágil a civilização pode ser. Cada edifício vazio, cada rua coberta de areia, cada boneca pendurada em uma árvore, é um sinal de que aquilo que construímos com tanto esforço pode desaparecer em um instante. E agora essa pergunta é para você. Você teria coragem de caminhar por alguma dessas cidades? Ousaria ouvir os ecos de Pripyat? Enfrentaria a fumaça eterna de Centralia? Ou ficaria em silêncio diante das bonecas de Xochimilco? Conte-me nos comentários. E se esta jornada tirou seu fôlego, espere para ver o que vem a seguir. Os lugares mais amaldiçoados do planeta, onde o inexplicável não apenas habita, mas governa.